Além disso, o templo da deusa Ártemis estava ali, e por isso muitas sacerdotisas que eram prostitutas oficiavam naquele templo. Por causa disso, Paulo precisa dizer o que eles deveriam fazer. O que eles estavam fazendo? Eles estavam frequentando, mesmo sendo casados, frequentavam essas casas de prostituição. Aí Paulo vai dizer: gente, se vocês se unem, vocês se tornam um só corpo com elas, ou seja, vocês casam com elas, e vocês não podem dizer que servem ao Senhor e fazem essas coisas, porque também vocês são parte do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo esclarece para eles sobre o cuidado que eles precisam ter do corpo. Eles não pertencem a eles mesmos, são de Deus, e por isso precisam ter uma vida digna de filho de Deus. Qual era a diferença que os cristãos tinham da vida de outras pessoas? Se faziam essas mesmas coisas? Nenhuma, porque eles se entregavam aos seus próprios corpos aos pecados. Então, por isso, Paulo precisa orientá-los: vocês não são iguais a todos, vocês são diferentes. A vida e a postura de vocês na vida particular, na sociedade, precisa ser diferente. Esse mesmo recado o apóstolo Paulo fala para mim e para vocês. Nós também fomos comprados, nós também não somos de nós mesmos, somos de Deus. O nosso corpo pertence a Deus, e na verdade, corpo e alma formam um indivíduo. Não existe o corpo é mais valioso, a alma é mais valiosa. Os dois são importantes para Deus, porque quando formos ressuscitados, o que será ressuscitado? O corpo. Aí o apóstolo Paulo então pega essas pessoas no contrapé e diz: olha, então valorizem o corpo que vocês têm, administrem bem aquilo que vocês receberam tão graciosamente de Deus, o Senhor. Então, cuidem, não se entreguem a essas práticas erradas, mas vivam com o corpo de vocês para servir ao Senhor. Uma outra afirmação que se fazia: o alimento existe para o estômago e o estômago existe para o alimento. A dificuldade era também com alimentos que eram oferecidos aos ídolos, mas eram comidos pelos cristãos de forma tranquila. Isso estava causando escândalo para as pessoas de fora. Então o apóstolo Paulo também precisa orientar: gente, é verdade, Deus vai acabar com os dois, mas se isso causa escândalo, sim, vocês precisam tomar cuidado com o que estão fazendo. Vocês precisam cuidar com os alimentos que vocês estão ingerindo. Graças ao bom Deus, nós não temos essa dificuldade em nossa cultura. Não temos alimentos oferecidos a eles. Na verdade, até temos em algumas esquinas, mas não vamos lá pegar. No entanto, o que Deus nos fala sobre a prática de nos alimentar? Que a gente precisa também cuidar com a nossa alimentação, porque com ela nós podemos fazer bem ou mal ao nosso corpo. A gente precisa se alimentar bem até o ponto de nós não prejudicarmos o nosso corpo em demasia. Então, Deus quer que nós sejamos exemplos também no cuidado com o nosso corpo. A prática de exercícios físicos, a alimentação adequada, tomar os remédios que se precisa quando a gente está doente ou quando precisamos fazer um tratamento, é sinal do cuidado que a gente tem com este presente valioso que nós recebemos de Deus. Então nós precisamos sim tomar cuidado com aquilo que comemos e como usamos o nosso corpo. Se a gente for olhar para as mídias sociais, aquilo que é exaltado é um corpo esbelto, e muitas vezes as pessoas buscam isso, mas a gente tem que tomar cuidado também para não buscarmos endeusarmos a nós mesmos. Sempre o equilíbrio é importante, porque se a gente não se equilibra, a gente pode sair
do extremo de não cuidar para cuidar em demasia e adorar a nós mesmos e não a Deus que nos criou. Então, precisamos sim tomar cuidado com aquilo que fazemos com o nosso corpo. Mas ainda não respondemos a pergunta que está em nossa mensagem: para que serve o corpo? Paulo diz lá no último versículo: portanto, usem o seu corpo para a glória dele. É para isso que nós estamos aqui, para glorificarmos ao nosso Deus, para servirmos a Ele com o nosso corpo. Deus nos deu um corpo maravilhoso. Cientistas, ao estudarem o corpo humano, cada vez ficam mais maravilhados com a preciosidade que ele é. E nós precisamos também olhar para nós mesmos assim. Somos preciosos e cada um de nós é diferente, somos únicos. Deus, quando nos fez, jogou a forma fora. Por isso, nós precisamos valorizar quem nós somos, como nós somos. E a partir dessa valorização, precisamos também louvar, servir, engrandecer a Deus. Nós recebemos de Deus, junto com o corpo, também muitas habilidades, dons especiais, dons de falar, de ensinar, de se comunicar, de conviver, de brincar com as crianças e com adultos, dons diversos que Deus nos dá. Para que Ele nos dá isso? Para a glória do seu nome. E o apóstolo Paulo ainda vai dizer outra coisa muito importante: vocês não pertencem a Deus, mas não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Ele diz também aqui: vocês são templos do Espírito Santo. O que isso significa? Somos a igreja ambulante de Deus. Aonde quer que nós estejamos, Deus está presente. Vocês conseguem compreender a amplitude desta afirmação? Lá no trabalho, você é Deus presente ali. Lá na sua casa, você é Deus presente ali. Lá no seu lazer, junto dos seus amigos, você é Deus presente ali. Ao compreendermos esta amplitude, vamos ver que em todos os lugares onde estivermos, Deus estará presente. Ou precisamos levar Deus ali também. Então, meus irmãos, que privilégio Deus nos dá, mas também que grande responsabilidade. Deus vai conosco aonde quer que nós estejamos, pois nós somos a igreja de Deus, o templo de Deus ambulante, que vai a todos os lugares. Então, grande responsabilidade Deus nos dá, grande privilégio também. E nos sentimos pequenos quando esta afirmação nos é dita. E é por isso que precisamos desta comunhão com o Senhor, de virmos à casa dele, pois aqui a nossa fé é fortalecida, nossos pecados e erros são perdoados, e somos também enviados para a nova vida que Deus nos dá. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos direciona para que serve o nosso corpo. Ele diz: para glorificar a Deus, pois onde quer que estejamos, Deus está conosco. Nós somos Deus, ou levamos Deus para aquelas pessoas que convivem conosco. Se de repente nosso templo está meio bagunçado e desorganizado, este é o momento de nós confessarmos os nossos pecados a Deus, receber dele o perdão e sermos direcionados para esta nova vida, uma vida que agrada ao Senhor, que serve e louva com alegria. Que Deus possa nos abençoar com o seu Espírito Santo e que assim sejamos usados de corpo, alma e mente e coração para glorificar a Deus com a nossa vida, dons e talentos,
E que neste ano que agora se inicia oficialmente com as atividades da igreja, que nós possamos continuar servindo ao Senhor com alegria, pois esse é o projeto dele para mim e para cada um de vocês. Deus nos conceda, em nome do Salvador Jesus. Amém. E a paz de Deus, então, que vai além do nosso entendimento humano, guarde o nosso coração e mente em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Fiquemos de pé. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não me tires de mim o teu Espírito Santo. Torna a alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Amém. Podem sentar. Nós cantamos o hino que segue, quando também trazemos ao altar do Senhor as nossas ofertas. Deus abençoe o louvor, bem como as ofertas que vamos trazer para o altar de Deus, o Senhor. Amém. Estimados irmãos, nós temos crianças em nosso meio. Vejo muitas crianças em nosso meio. Então, coloquem para fora a criança que está dentro de vocês e louvemos ao Senhor também com estes cânticos infantis.
vamos cantar o hino dos visitantes. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. É uma alegria podermos retomar as atividades, voltar das férias. É importante descansar, mas também é importante poder ter um lugar para onde voltar. É importante termos alguém que nos espera, que nos aguarda e também que nos abraça quando voltamos. E eu sinto a alegria de ser pastor aqui nessa congregação, nessa paróquia, por poder voltar aqui e também receber todos vocês com alegria. Nós aproveitamos então para lembrá-los das nossas atividades. Como estamos retomando ainda em janeiro, muitas pessoas ainda estão de férias, as atividades estão minoradas. Então, quinta-feira nós temos culto lá em Cidrolândia às 18h30. No próximo sábado, às 19 horas, temos culto lá na Missão Jandaia. E o nosso próximo culto aqui é no próximo domingo de manhã, às 8h30. Hoje à noite nós temos culto lá nas Moreninhas, como também no próximo domingo à noite, 19 horas, culto lá também. Então essas são as nossas atividades. Vamos seguindo então para a oração geral. Muitos. Então nós vamos orar pelo pastor Gilberto, que está debilitado, com a sua saúde, procedimentos bem sérios ali. Também vamos orar e agradecer pelo retorno ao trabalho, pedir pelo retorno ao trabalho da minha esposa e de todos nós, alta do amigo do Miguel, Marcelo Ricardo. Ele teve Covid, Isso. Com a graça de Deus, venceu. E aos que estão em viagem também, que estão de férias, e aos que farão as provas do Enem no dia de hoje. Hoje é o grande dia para muitos que querem ingressar na universidade. Então, por isso, vamos pedir para Deus que dê a eles a tranquilidade, a sabedoria na hora de fazer mais essa prova. Algum pedido a mais que estão esquecendo? Não? Assim como estamos, então vamos conversar. Aniversário da Cíntia, acho que foi dia 13. Aniversário da Cíntia. Vocês têm mais alguém? Dia. Mateus, dia Cíntia, dia 13. Mateus 22. 22? Quem? Miguel? Não é aniversário dele. Então vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos porque o Senhor faz tantas coisas por nós. Nos deste um corpo perfeito,
Dá-nos sempre saúde e nos defende de tantas dificuldades que nós nem imaginamos. Por vezes, negligenciamos o cuidado com o nosso corpo. Achamos que somos donos dele e por isso podemos tomar qualquer decisão quanto ao que vamos fazer. No entanto, Senhor, ao agirmos assim, negligenciamos que não somos donos. O Senhor é o dono e nós somos apenas administradores, também do corpo que nos deste. Dá-nos, Senhor Deus, sabedoria em cuidar com nossas alimentações, com os exercícios, com remédios e tantos outros cuidados que precisamos ter para com o corpo que tão bondosamente nos deste. Também, Senhor, livra-nos das imoralidades sexuais, ajuda-nos a sermos perseverantes na fé e no amor, a vencermos o velho homem, para que assim possamos servir ao Senhor com o corpo consagrado ao teu louvor, à tua honra e à tua glória. Querido Deus, olha também para a tua igreja, para que também ela, como corpo de Cristo, possa espalhar amor por onde quer que vá ou seja enviado. Abençoe cada cristão que é templo do teu Espírito Santo, para que levemos a tua mensagem de amor e perdão a todos os lugares onde nos encontrarmos. Querido Deus e Pai, perdoa quando a gente não consegue realizar a tua vontade e nos ajuda a sempre buscarmos em ti o perdão e a nova vida, para servirmos sempre com alegria, dedicação e devoção. Querido Pai, nós te louvamos também pelos aniversariantes. Obrigado pelo aniversário da Cíntia, no último dia 13, e também no aniversário do Mateus, no próximo dia 22. Guarde-os e conserve-os sempre com saúde e paz, que possam alcançar êxito em seus objetivos e que assim, Senhor, vivam para servir ao Senhor com alegria. Querido Pai, olha também bondosamente para as pessoas que estão sofrendo. Especialmente lembramos o pastor Gilberto e todos os procedimentos que ele precisa passar por esses dias. Dê a ele a sabedoria e a tranquilidade que está sempre nas suas mãos poderosas e graciosas. Também dá paz e tranquilidade à sua esposa Elizabeth, também a todos os familiares e amigos. Concede também sabedoria àqueles que vão cuidar, aos enfermeiros, aos médicos, a fim de que coloquem em prática o amor cristão, bem como a habilidade, o dom que deste a eles também. Querido Pai, pedimos também que o Senhor abençoe o retorno ao trabalho de tantos trabalhadores que retomam, que voltam das férias. Especialmente abençoe a minha esposa em seu retorno, que tudo lhe corra bem e que assim possa servir ao Senhor onde quer que ela esteja. Senhor, muito obrigado porque o amigo do Miguel, Marcelo Ricardo, venceu a Covid. Com a tua graça, ele já está em casa e assim pode desfrutar da presença dos familiares. Permita, Senhor, que ele possa continuar cada vez mais vencendo e bem melhor, que assim possa viver com alegria. Abençoa também aqueles que estão viajando, Senhor, concede também a eles a tua presença e o teu amor. Aos que farão as provas do Enem no dia de hoje, dá-lhes tranquilidade, sabedoria, paciência e todo o necessário para que tenham êxito nesta prova e assim alcancem os objetivos que almejam. Querido Deus e Pai, nós vamos hoje também participar da tua ceia. Concede-nos o perdão que em ti buscamos e fortalece-nos a fé. Abençoa, Senhor, também as autoridades, concede a eles sabedoria e discernimento, a fim de que o teu povo viva em justiça e paz. Olha também pelos pastores que estão em nosso país e pelo mundo afora. Dá-lhes rica medida do teu Espírito Santo. Concede também sabedoria aos nossos dirigentes eclesiais nacionais e que assim todos sirvam ao Senhor com alegria. Tudo mais, querido Deus e Pai, entregamos nas tuas mãos, repetindo as palavras que o teu Filho Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Coloquemos de pé, nós vamos fazer a consagração dos elementos da ceia. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, agradeceu ao Pai e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória minha. Depois de cear, Jesus tomou o cálice, agradeceu ao Senhor e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: Bebei todos deste, pois este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes em memória minha. E a paz do Senhor seja convosco hoje e para sempre. Amém. Podemos assentar? São convidados a participar da ceia sagrada todos aqueles que são membros confirmados da Igreja Luterana, estão também devidamente preparados. Preparados estão aqueles que confiam em Cristo, nas palavras que Ele nos disse: dado e derramado por vós para o perdão. Durante a Santa Ceia, nós ouviremos hinos para a meditação. Vem, tudo está pronto. É o próprio Deus que nos convida.
Estimados irmãos, cada vez que a gente participa da ceia sagrada, nós lembramos da promessa que Jesus nos fez de um dia voltar para julgar vivos e mortos. Como sua igreja militante, aguardamos essa sua volta em oração. E damos graças ao Senhor nosso Deus. Bondoso e eterno Pai, nós te louvamos porque deste-nos a oportunidade de participar mais uma vez da tua ceia sagrada. Ela nos mostra que o sangue de Jesus foi vertido em nosso lugar para o nosso perdão e reconciliação contigo. Dá-nos, Senhor, agora perseverança na tua palavra e na fé, a fim de que nesta semana que se inicia possamos te servir em alegria e assim demonstrar aos outros o teu amor para todos. Senhor, leva-nos em segurança até os nossos lares, dá-nos a tua paz e também uma semana abençoada. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam também a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podemos assentar? Para encerrar o nosso culto, nós vamos cantar o último hino, que é parte daquele salmo que nós lemos no dia de hoje, o Salmo 139.